uma proposta de make profissional atemporal. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar. Começo preparando muito bem a minha pele com a água de beleza da Make More. Sempre começo pela hidratação líquida. Na sequência, eu vou vir com o Oil Glam da Roche. É um potente hidratante que, além de tudo, blinda a sua maquiagem, traz resistência para que ela dure o seu evento inteiro. Eu aplico no rosto todo e principalmente na área dos olhos, se você vai em algum evento que você tende a chorar. Essa região é a que tem que estar com mais camada de blindagem, com mais reforço, para que a sua make não abra. É muito importante numa maquiagem profissional que a gente vai vir com muitos passos, que a pele esteja muito bem preparada. Para essa maquiagem eu optei por duas bases, a da Lancôme e a da Col, com algumas gotinhas do óleo que eu usei na preparação. Eu misturo na plaquinha e aplico no rosto com a esponjinha dando batidinhas. Ela tá aparecendo um pouquinho mais clara, mas depois vai dar tudo certo. Desço um pouquinho pro rosto, do rosto pro colo, pro pescoço e aplicando sempre com batidinha sem arrastar. Essa misturinha vai trazer bastante resistência também para a maquiagem. Aplico um gloss de volume para minha boca e dando uma inchadinha enquanto eu vou fazendo a minha pele. Venho com o corretivo número 3 da Letícia de Paula, que é um corretivo que ele tem uma potente ação de camuflar olheiras e ele já dá uma iluminadinha também. Eu esqueci de mostrar aqui, mas eu já fiz a minha sobrancelha antes de aplicar a base, então os pelinhos estavam no lugar ali e com um pouquinho de preenchimento, mas bem pouquinho, que eu não costumo usar, mas essa maquiagem pede uma sobrancelha mais preenchida. Eu tenho gostado muito de fazer a aplicação do corretivo dessa forma, porque daí eu já consigo um recortezinho no meu rosto, que dá uma afinadinha e aquele liftingzinho. Ali eu tô com uma espinha que tá saindo e aqui também. E geralmente, por incrível que pareça, o canto da minha sobrancelha sempre dá uma saída da maquiagem e esse corretivo ele faz segurar mais. Com a mesma esponja eu venho aplicando e espalhando o corretivo, eu deixo ele cozinhar um pouquinho, porque senão eu sinto que perde a cobertura, e com o lado achatado da esponja eu venho fazendo esse recorte ali dos olhos. Com um contorno claro e mais frio, eu faço essa parte toda em pó, não usei contorno em creme. Para que o contorno em pó tenha mais resistência no teu evento, é importante que você aplique ele com a pele ainda molhada. E se você tem dificuldade em espalhar o contorno, eu não recomendo que você faça dessa forma, porque dependendo do contorno, do pincel e do peso da tua mão, pode manchar a tua pele. Feito isso, eu venho com o iluminador. Essa técnica de contorno e iluminação em lifting tem lá no meu Instagram, bem bonitinho, passo a passo, em que eu mostro de um lado do rosto com essa técnica e o outro sem, e dá muita diferença. Depois eu venho com o blush da Hot. E é importante que a gente aplique com um pincel pequenininho para não passar para nenhuma área de iluminação com o blush. Eu optei em selar essa maquiagem com o pó da Bruna Tavares na cor Fair, que é um rosadinho. E eu usei a mesma esponja que eu apliquei a base com aquele lado mais recortado. Essa esponja é da 4B Beauty. Ela tem um recortezinho ali que fica muito bom para aplicar pó. Você só tem que sempre cuidar, porque quando você aplica o pó com a esponjinha assim, ela tende a dar mais cobertura na tua pele, tá? Esse pó ele é excelente para fazer dessa forma, porque ele traz um blur e dá uma tampadinha naqueles poros, disfarça as linhas, aplicando dessa forma. Para finalizar essa pele, eu venho com o fixador da Make More com o Renup Isolato, que é um lançamento. Espero ele dar uma sentadinha e depois eu abro os olhos. Ele tem um pouquinho de álcool, então tem que cuidar na hora que aplica. Venho fazer os olhos com a paleta da Letícia de Paula e um pincel bem fininho, se eu não me engano, esse é o S10 da Esfumato. Essas 3 bolinhas vão servir de guia para minha maquiagem, para eu não subir muito. Eu tenho um ossinho bem marcado, mas às vezes eu dou umas viajadas e subo muito com o esfumado. E essas bolinhas vão ajudar você também. Eu venho saturando a sombra com movimentos de vai e vem. O que acontece? Se você vir já esfumando, você não vai conseguir essa intensidade na sombra que você precisa e não vai também conseguir construir um esfumado bonito com outras sombras marrons que eu vou usar depois dessa. Essa é uma sombra quentinha e é um marrom intermediário bem bonito para começar um esfumado. Essa sombra da Letícia de Paula é perfeita, muito boa para esfumar. E até quem não tem muita técnica vai conseguir esfumar muito bem essa sombra. Ela não mancha e constrói camadas tanto com sombras da mesma paleta como com de outras marcas.
Venho agora tirando a marquinha com a mesma sombra, com o pincel, dou uma sujadinha e venho fazendo um efeito borrachinha com lápis, para tirar aquela marcação lá de cima, mas sem perder essa saturação que eu fiz ali no meu côncavo. Sempre conferindo se não tem nenhum buraquinho e se eu não preciso que fique um pouquinho mais marcado. Na sequência, eu vou vir com a minha paleta da Morphe com James Charles e vou usar esses outros 3 tons de marrom daqui pra frente. Com um pincel chato firme da Miss Frandy, eu venho depositando na área do côncavo aquela primeira sombra que eu mostrei da paleta, que ela é um tom mais quente, mais escuro. Depois eu venho com um pincel para lábios, na cor um pouco mais escura, aplico abaixo dos olhos, não até o final, e aplico em cima, rente aos cílios, também não até o final. Com um pincel chato fofo, esse não é denso, durinho, eu dou uma esfumadinha nessa sombra. Depois eu venho com uma cintilante, um pouquinho de fixador na mão, molho o pincel no fixador, passo na sombra e aplico com o pincel ali próximo ao côncavo. Depois eu venho com o dedo. A sombra da Hot por cima dessa outra para brilhar bastante. Ela é praticamente um pigmento fininho prensado e vai dar uma dimensão entre os glitters que vai ficar bem bonito na maquiagem. Depois, com um pouquinho da BT Glue, a colinha da Bruna Tavares e um pincel fofo, eu venho aplicando no meu olho e uma misturinha de 2 glitters da Make More, um mais grosso e um mais fininho, que é tipo um pigmento. E vou encostando em cima de onde eu coloquei a cola. Com o delineador em gel Pretum da Make More e um pouquinho de blindagem só para diluir, o pincelzinho que eu usei de lábios ali para fazer os acabamentos, eu vou aplicar esse delineador na linha d'água superior e inferior. Quando eu consigo fazer isso em cliente, de aplicar na parte superior, eu faço, mas nem todo mundo aguenta porque dá vontade de chorar. Maquiagem finalizada, usei o batom vermelho. Esse é o vermelho hibisco da linha Nina Secrets. Eu aplico primeiro na parte de baixo dos lábios, depois eu dou uma encostadinha nos lábios superiores para demarcar e venho aplicando com calma com o próprio aplicador do batom. Eu não uso lápis para contorno e quando eu vou aplicar em cliente, eu faço um pouquinho da aplicação em cima da minha mão e vou aplicando com o pincelzinho de detalhe de delineador no lábio da cliente. Apliquei máscara de cílios em cima e embaixo, coloquei um cílio postiço, se eu não me engano, o H13. Maquiagem finalizada. Me siga nas outras redes sociais, comenta muito, beijinhos e até o próximo vídeo.